Nós já vimos, então, o plano do semestre e vamos iniciar pela sucessão legítima e suas disposições gerais. Aqui nós vamos examinar dois princípios importantíssimos, e depois nós vamos examinar algumas regras básicas que vão nos ajudar a resolver e entender o restante da matéria, certo? O primeiro princípio, que é o mais importante da sucessão, é chamado o princípio de Sayzin, ou Sayzin, ou Sayzina, ou Sezin, como quiserem. O princípio de Sayzin é aquele que garante, está lá no 1784 do Código Civil, é aquele que garante que a propriedade e a posse da herança seja transmitida aos seus herdeiros no instante da morte do decujus. No momento em que o decujus é a expressão que a gente utiliza para a pessoa que morreu, vem da expressão de cuja sucessão se trata, daí vem a expressão decujus, né? Então, ou o autor da herança, tanto faz. Então, o princípio da Sayzin garante que no instante da morte do decujus, a propriedade e a posse daquela herança é transmitida naquele momento para os herdeiros. Vejam, essa ideia de transmissão sem documentação, sem alteração de nome nos registros, foge completamente da noção que nós temos de propriedade aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos como ideia de propriedade sempre a questão do registro público, da titularidade, da averbação do registro público, da transmissão de propriedade e assim por diante. Não funciona assim na sucessão. A sucessão se baseia no sistema francês de manifestação de vontade. E o princípio da Sayzin é aquele que garante que, mesmo sem ter feito inventário, mesmo sem ter formal de partilha, sem ter averbado nada, mesmo assim, no dia da morte do autor da herança, os bens dele são transmitidos aos herdeiros, não só a propriedade, como a posse. Essa regra do princípio da Sayzin, logicamente, tem vários efeitos práticos. Um deles, e um dos mais comuns de se ver, é a possibilidade dos herdeiros, mesmo sem abertura de inventário, mesmo sem inventariante representando espólio, os herdeiros defenderem, por exemplo, essa propriedade, essa herança, de uma invasão, de um esbulho possessório. Esses herdeiros podem defender essa propriedade do esbulho possessório justamente porque receberam a posse desses bens. E se receberam a posse com a Sayzin, então, logicamente, eles têm legitimidade para isso, certo? A mesma coisa a propriedade. Embora eles não tenham registrado, a propriedade é deles. Tanto que é deles que nós vamos ver lá depois a possibilidade dos credores de um determinado herdeiro penhorarem aquela herança, mesmo sem ter sido feito inventário. Então, eu tenho um crédito contra um determinado herdeiro, esse herdeiro já morreu, o ascendente dele, e, portanto, ele já é herdeiro, e ele não abre o inventário. Bom, eu, como credor, tenho legitimidade para penhorar essa herança, porque essa herança já é dele, certo? É uma herança que já foi transmitida pelo princípio da Sayzin no dia da morte do seu ascendente. E nessa circunstância, logicamente, não há discussão sobre necessidade de fazer inventário, ou só é proprietário depois que fizer inventário, ou coisas do gênero, certo? Então, outro exemplo de transmissão de posse em decorrência da sucessão é a posse da prescrição aquisitiva, da usucapião, onde eu posso somar a minha posse com a posse da pessoa falecida, que me deixou aquele bem como herança. E somando essas duas posses, eu posso obter, logicamente, o título de propriedade em decorrência do usucapião, porque a posse não teve solução de continuidade, não teve interrupção. Ela foi transmitida de um para outro exatamente no dia da morte. Em verdade, quase todas as regras de direito sucessório se baseiam nesse princípio de que a posse e a propriedade são transmitidos aos herdeiros no instante da morte. Então, o que se faz depois,
o que se abre inventário, ou se faz de partilha extrajudicial depois, é apenas para documentar aquilo que já aconteceu. Tanto que qualquer tipo de documento sempre terá os efeitos retroativos ao dia da morte. Não haverá um intervalo em que aquele bem que pertencia ao falecido fique sem proprietário. Não vai existir esse intervalo. Então, se era do falecido até o dia que ele faleceu, no minuto seguinte que ele faleceu, já é de propriedade dos herdeiros, também em relação à responsabilidade de IPTU, por exemplo, de outros tributos ou de qualquer outra questão. Compreendido? Então, o princípio da Saisin é o princípio que garante que a propriedade da herança e a posse da herança são transmitidos aos herdeiros no instante da morte do autor da herança, do decujus, e não depois no inventário. O inventário posterior é necessário, mas ele não transfere a propriedade. A propriedade e a posse já foi transferida automaticamente por esse princípio no dia da morte. O segundo princípio, gente, é o princípio da limitação da herança. O princípio da limitação da herança é uma garantia aos herdeiros. É uma garantia de que os herdeiros não vão responder por dívidas do falecido. Significa dizer, na pior das hipóteses, os herdeiros não vão receber nada. Vamos supor um caso em que o falecido tenha mais dívidas do que patrimônio. Então, ele tem lá 300 mil de patrimônio e 500 mil em dívidas, certo? Logicamente que durante o processo de inventário, esses 300 mil de patrimônio serão utilizados para pagamento das suas dívidas. Mas aqueles 200 mil que ficaram faltando, ninguém vai pagar. Ninguém, nenhum herdeiro é responsável por dívidas do falecido, certo? Então, quando você ler na lei que os herdeiros respondem até o limite da herança que receberam, significa exatamente isso. Significa que eles respondem no patrimônio da herança, no patrimônio que receberam de herança, e não com patrimônio próprio, jamais com patrimônio próprio, certo? Em verdade, sequer para fazer um inventário, para fazer uma partilha, eu preciso gastar um tostão, porque toda a despesa obrigatória do inventário ou da partilha extrajudicial tem que ser tirada, ou pode ser tirada, do próprio espólio, que é o conjunto do patrimônio do falecido. Então, o princípio da limitação da herança garante que sempre, em qualquer hipótese, os herdeiros nunca vão pagar por uma dívida do falecido. Sempre terão garantido esse princípio da limitação. No máximo, o espólio vai responder pelas dívidas e, na pior das hipóteses, nós teremos o chamado inventário negativo, que é o exemplo que eu dei, quando as dívidas são superiores ao patrimônio, são superiores à herança. Compreendido até aqui, gente? Sim, professor. Alguma dúvida? Nenhuma, professor. Perfeito. Muito bem. Qual a legislação que nós vamos aplicar? Certo, obrigado. Qual a legislação que nós vamos aplicar quando se trata de sucessão? Nós temos que examinar ou separar a legislação de cunho processual, de cunho procedimental, com a legislação de cunho material. A legislação de cunho procedimental ela é aplicada segundo o dia em que você vai praticar o ato. Então, se você vai entrar no inventário agora, você vai cumprir as regras processuais agora. Se durante o curso do processo de inventário mudar a lei e exigir um outro documento que não exigia no início da ação, você vai ter que apresentar aquele documento. Porque a regra procedimental, a lei procedimental, ela é dinâmica. Ela vai acontecendo e você vai tendo que cumprir essa regra na medida que acontece, certo? Então, toda lei nova de procedimento, de processo, ela vai ser aplicada sobre qualquer sucessão, porque você tem que obedecer à prática do ato segundo a lei vigente no dia que você for praticar o ato. Então, essa é a única regra que é dinâmica, que é procedimental. Todas as demais regras
legislativas de direito material, elas são, na verdade, aplicadas segundo a lei vigente no dia da morte do sujeito. Ou seja, pelo princípio da Saisin, a herança se transmite no dia da morte, logo, é no dia da morte que eu tenho que verificar qual a legislação vigente para todos os demais efeitos. Então, se eu quero saber quem é considerado herdeiro, quem não é considerado herdeiro, quanto recebe, quanto não recebe, eu tenho que buscar a lei do dia da morte. Então, vamos supor que vocês hoje fossem fazer o inventário, enfim, um cliente procura vocês são juízes ou promotores, estão examinando o inventário em que o sujeito morreu em 1980, certo? E está sendo feito inventário hoje. Que lei que vocês vão aplicar? A lei de 1980. Portanto, o Código Civil anterior, especificamente, para definir quem são os herdeiros e quanto cada herdeiro vai receber, e não a lei atual, porque foi naquele dia, em 1980, que foi transmitida a herança aos herdeiros, certo? A mesma coisa diz respeito à lei tributária, ou seja, a alíquota do imposto de transmissão a pagar. Você vai verificar a lei vigente no dia da morte. Então, se a pessoa morreu em 2010, você vai buscar a lei tributária que definia a alíquota em 2010. É a alíquota vigente em 2010 que vai ser aplicada no inventário, mesmo que esse inventário seja feito hoje em 2021, certo? E assim as demais leis. Então, sempre, em todas as hipóteses, você vai aplicar a lei vigente no dia da morte. Exceção a lei procedimental, a lei processual. Essa vai obedecer o dia da prática do ato, certo? Então, a aplicação nada mais é do que a aplicação do princípio da Saisin, ou consequência da aplicação do princípio da Saisin, para entender exatamente isso, para entender que a transmissão da herança ocorreu naquele momento, certo? Então, se o imposto de transmissão, que é o ITCD, ele tem como fato gerador a transmissão da herança, a pergunta é: quando ocorreu esse fato gerador? Quando ocorreu a transmissão da herança? Pelo princípio da Saisin, a transmissão da herança ocorreu no dia da morte. Então, é nesse dia que ocorreu o fato gerador, logo é nesse dia que nós temos que verificar qual a lei vigente para efeitos tributários também. Compreendido? Dúvidas? Até agora, tudo ok, professor. Perfeito. Tá bem. Muito bem. Uma pessoa pode fazer, todas as pessoas podem fazer testamento. Para fazerem testamento, basta terem 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, você tem já a capacidade plena para fazer um testamento, certo? E, logicamente, tendo capacidade mental, né, não tendo uma deficiência ou uma doença mental incapacitante, você pode, com 16 anos, fazer um testamento, certo? Muito bem, quando você faz um testamento, isso nós vamos ver agora, mas depois nós vamos estudar isso com maior profundidade na segunda parte do semestre, mas nós vamos ver agora que toda pessoa pode fazer um testamento. Quando você faz um testamento, você tem limitações para dispor, dependendo do tipo de herdeiro que você tem. Se você tem os chamados herdeiros necessários, você pode fazer um testamento, mas de no máximo 50% do seu patrimônio. Então, se você tem herdeiros necessários, você pode fazer um testamento, mas não pode dispor mais do que 50% do seu patrimônio, certo? Os outros 50%, no mínimo, serão destinados a esses herdeiros necessários. Raciocínio inverso. Quando você não tem herdeiros necessários, então aí você pode dispor de 100% do seu patrimônio, certo? Em testamento. Se você não tiver herdeiros necessários, você pode fazer um testamento deixando 100% do seu patrimônio para quem você quiser.
Então, quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários são os descendentes, todos os descendentes, todos os ascendentes e o cônjuge. Os filhos, netos, bisnetos, descendentes, ascendentes, pais, avós, bisavós, e o cônjuge também é herdeiro necessário. Então, se você tem descendentes, ascendentes ou cônjuge, você quiser fazer um testamento, só pode dispor em testamento de, no máximo, 50% do seu patrimônio. Se você não tem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, mas, por exemplo, tem os colaterais, tem irmãos, tem primos, tem sobrinhos, tem tios, etc. Bom, os colaterais não são necessários. Então, você pode dispor 100% do seu patrimônio em testamento e, com isso, lógico, a consequência vai ser excluir esses colaterais da sucessão. Então, se você não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge, tem só irmãos, e não quer que seus irmãos recebam por testamento, recebam a sua herança, basta fazer um testamento, deixando a sua herança para quem você quiser que receba, porque você pode dispor de 100% dela. Certo? O companheiro que ficou faltando nessa explicação, ele está ainda em discussão se ele é ou não é herdeiro necessário. Bom, pela letra fria da lei, ele não seria herdeiro necessário. Os necessários, como eu disse antes, são os descendentes, o ascendente e o cônjuge. Certo? O companheiro não é herdeiro necessário pela letra da lei. Só que o Supremo Tribunal Federal acabou por considerar inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil e equiparou com o companheiro ao cônjuge para efeitos sucessórios. Então, estabeleceu que para o companheiro aplicam-se as mesmas regras das sucessórias aplicadas ao cônjuge. Quando ele fez isso, ele não fez referências às questões relativas à sucessão testamentária. Ele não tratou dessa questão do testamento, se é possível ou não dispor de 50% ou de 100%. Então, alguns autores se posicionaram de uma forma e outros de forma inversa. Uns disseram que o companheiro passou a ser herdeiro necessário e outros disseram que o companheiro não passou a herdeiro necessário. Nós não temos ainda decisões do STJ sobre isso e nem do STF, portanto, ainda nós não temos uma decisão ou uma ideia absoluta a respeito desse assunto, certo? Então, tanto uma como outra interpretação é perfeitamente legítima. Se você entender que o companheiro é herdeiro necessário, perfeito, uma interpretação correta. Se você entender que não é, também é uma interpretação perfeitamente válida, sem problema nenhum, certo? Então, a forma como você entende isso dá no mesmo, porque ambas as interpretações são possíveis e são corretas. Entendido isso, gente? Então, se você tem herdeiro necessário, você pode dispor de, no máximo, 50%. Se você não tem, pode dispor 100% em testamento para quem você quiser. Professor? Diga, Rafael. Uma pergunta sobre esse assunto. O senhor falou que existe divergência doutrinária quanto a esse assunto. Quanto ao companheiro. Sim, quanto à equiparação do companheiro com o cônjuge para disposições testamentárias. Doutrinariamente, existem essas divergências. Como é que tem sido encarado isso na prática, na prática dos processos, assim, nas salas de audiência, nos tribunais? Como é que isso tem sido encarado? Exatamente isso que nós não temos, né? Exatamente isso que nós não temos. Nós não temos ainda uma jurisprudência dominante sobre o assunto que possa dizer, olha, a maioria está entendendo de um jeito ou a maioria está entendendo de outro. Nós não temos. Nós temos pouquíssimas decisões a respeito disso no Brasil todo. Não temos posicionamento do STJ e do STF e, portanto, nós não temos ainda como dizer qual das teses é que vai vingar no nosso sistema jurídico. Ok, muito obrigado, professor. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Professor,
Pois não? Em que sentido companheiro, professor? O senhor coloca que existe essas duas possibilidades de interpretação, né? No caso de união estável, Isto. tá, simplesmente no caso de união estável, o companheiro pode ou não ser admitido, interpretado como herdeiro necessário. Perfeito. Okay. Então, vamos supor que uma pessoa não tenha descendentes, não tenha ascendentes e não tenha cônjuge, mas tem um companheiro, certo? Então, a pergunta é, essa pessoa que não tem descendentes, não tem ascendentes nem cônjuge, mas tem companheiro, se ela fizer um testamento, ela pode dispor de, no máximo, 50% ou pode dispor de todo o seu patrimônio em testamento? Esse é o questionamento que se faz. Se você entender que é herdeiro necessário, é limitado a 50% o testamento. Se você entende que não é herdeiro necessário, então a pessoa pode dispor de até 100% em testamento para quem quiser, sem problema algum. Certo? E nesse caso, o cônjuge não, companheiro. O companheiro não teria, por exemplo, direito a nenhuma parte da herança. Como herdeiro, não. Se ele não é herdeiro necessário, se você entender que ele não é herdeiro necessário e a pessoa fizer um testamento deixando 100% da sua herança, por exemplo, para a Santa Casa de Misericórdia, então esse companheiro não vai receber nada da herança. Perfeito. Agora, não confunda, não tem, o Tribunal de Justiça não tem entendimento majoritário. Não confunda herança com meação. A meação decorre do patrimônio comum. Então, se aquele casal de união estável possui patrimônio comum, ou seja, eles estão no regime da comunhão parcial e compraram coisas durante a união estável, então metade é de cada um, certo? Essa metade de meação, nós não estamos tratando dela, nós estamos falando da metade de herança apenas, certo? Essa é a preocupação. O que acontece com aquela parte do falecido, com o patrimônio do falecido. Agora, a meação do companheiro, essa não tem nada a ver com o fato de ser herdeiro necessário ou não, né? Compreendido isso, gente? Compreendido. Ótimo. Tá bem. Muito bem. Todo patrimônio, lógico, né, do falecido, ele tem que ser transformado em valores. Não em dinheiro necessariamente, não precisa ser vendido, lógico. A herança é transmitida em espécie, né? Agora, eu preciso avaliar para definir a forma de divisão, para definir a participação hereditária de cada um, eu preciso avaliar, certo? E essa avaliação oficial, que vai servir de base para o cálculo da herança de cada herdeiro, ela é feita pela Secretaria da Fazenda Estadual. Então, a competência desse imposto é estadual, o ITCD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes, Doação, alguns chamamos de TCMD também, o ITCD. Então, esse imposto de transmissão, causa mortes, doação, ele é um imposto de competência estadual, portanto, quem avalia os bens é o Estado. Nada impede dos herdeiros impugnarem essa avaliação de forma administrativa ou de forma judicial, para se chegar naquilo que seria o valor, ou naquele que seria o valor correto de avaliação do bem. Mas a avaliação oficial sempre será a avaliação da Fazenda Estadual, que é, de resto, uma avaliação bastante justa até, certo? Então, uma pessoa tem um patrimônio X lá, bens, automóveis, enfim, imóveis, etc., eu tenho que calcular o quinhão de cada um, eu tenho que calcular a divisão, eu tenho que calcular a participação de cada um nesse patrimônio.
o que eu vou entregar, o que eu vou pagar para cada herdeiro. Então, eu tenho que avaliar todos os bens. Tem que pegar todos os imóveis, avaliar, automóveis, avaliar, a conta corrente, verificar extrato atualizado. Tudo isso, então, eu tenho que utilizar para a avaliação e, logicamente, base de cálculo do imposto de transmissão. Certo? Essas súmulas 112 e 113 do Supremo dizem mais ou menos isso que eu estou dizendo. Dizem o seguinte, que a avaliação, a base de cálculo é o valor atual do bem. Então, se eu vou fazer o inventário agora, eu vou ter que avaliar os bens agora. E essa avaliação é que vai servir de base de cálculo para a incidência do imposto. Agora, a alíquota do imposto obedece ao princípio da SAISIN, porque o fato gerador ocorreu na época do falecimento, então a alíquota a ser aplicada é a alíquota vigente no dia da morte. Então, embora a base de cálculo seja o valor do bem no momento da partilha, a alíquota aplicada é a alíquota vigente no dia da morte, certo? Isso que diz a súmula 112 e 113. Entendido? Muito bem. E, por fim, né, lembrar que nós temos a chamada partilha judicial e a partilha extrajudicial. A partilha extrajudicial é a partilha que pode ser feita em tabelionato, desde que as partes sejam plenamente capazes, desde que os herdeiros sejam plenamente capazes e desde que haja acordo de partilha, certo? Desde que exista acordo. Havendo acordo, é possível fazer a extrajudicial. Se não houver acordo ou se um dos herdeiros for incapaz, eu não tenho alternativa, sou obrigado a fazer a partilha judicial, o processo de inventário, certo? Então, eu posso usar a partilha judicial em qualquer situação, mas a extrajudicial eu preciso obedecer esses dois requisitos, que são todos sejam plenamente capazes e que haja acordo. Quando eu dou entrada no pedido de partilha extrajudicial no tabelionato, eu já apresento ao tabelionato o próprio acordo, a própria divisão do patrimônio de acordo com a vontade dos herdeiros. Dúvidas?